apuração a respeito de Ricardo Nunes. Vamos falar de Nunes e de Boulos, né? Que a gente precisa balancear as apurações sempre. Mas eu conversei longamente sobre outros assuntos também com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é do MDB. E o que ele me falou sobre eleição? A gente está acompanhando tudo, né? O que vai acontecendo passo a passo. Diante dessa informação dos 68% de rejeição ao candidato de Bolsonaro, eu fiz o questionamento ao prefeito da cidade de São Paulo sobre o apoio do ex-presidente. O que ele me diz é que não quer nacionalizar a disputa pela capital paulista. Nessa longa conversa que eu tive com o Nunes, depois de publicada essa pesquisa, o prefeito também me deu outros indicativos de como ele deve trabalhar a sua campanha, né? E o tom que eu recebo, até de aliados que trabalham nesse bojo de preparação da campanha do Nunes para angariar novos apoios, o que a gente ouve é mais Tarcísio, menos Bolsonaro, ou seja, colar a imagem do prefeito de São Paulo na gestão do Tarcísio de Freitas, os dois atuando como parceiros pelo Estado e cidade de São Paulo, e menos na imagem do ex-presidente. Ainda tem uma tentativa, gente, uma difícil tentativa, porque a gente vê que tem tempo ainda, mas as pesquisas indicam que a grande dificuldade do prefeito de São Paulo é se viabilizar como um nome conhecido. Ele que assumiu, vale lembrar, depois da morte do então prefeito Bruno Covas. E ele era um cara muito de bastidor, atuava muito nos bastidores, né, na Câmara Municipal, quando vereador da cidade de São Paulo, mas era um cara do diálogo fazer dele uma figura conhecida ainda aqui na prefeitura é um desafio para o seu grupo de comunicação. Então, o que eles dizem? Que querem focar nisso, em fincar uma marca em Ricardo Nunes, né? As apostas desse grupo são 2 pontos que eu elenco para vocês. Finanças, mostrar essa parte econômica da cidade, de como Ricardo Nunes está tentando estruturar as contas da cidade de São Paulo, e investimento em obras, mostrar o que está sendo feito de recuperação, por exemplo, de pontes, viadutos. O Ricardo Nunes está num périplo aí pela cidade de São Paulo, e eu ouvi nos bastidores que ele está bem chateado, porque o Boulos já está participando, fazendo esse mesmo roteiro, né? Onde ele vai, o Boulos vai atrás e tenta destituir, desfazer de tudo o que o Ricardo Nunes diz nessas visitas. Mas é isso, gente. Do outro lado, o Boulos vai ter o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como seu principal cabo eleitoral. Uribe, a gente já trouxe essa apuração aqui, tem caravana já prevista. Lula, quando não estiver trabalhando em Brasília, vai estar em São Paulo e no palanque do Boulos. O que o Nunes quer fazer? Tentar afastar a imagem do Boulos do presidente da República e colar na imagem de outro personagem que também promete ser atuante nessa campanha, mas que tem críticas que recaem sobre ele quando a gente lembra da gestão na Prefeitura de São Paulo. E aí tem um exercício interessante, porque se de um lado Ricardo Nunes quer esquecer Jair Bolsonaro, o Guilherme Boulos não vai deixar Jair Bolsonaro ser esquecido. Então, a estratégia do pessoalista é justamente vincular a todo momento a imagem de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, ainda mais porque o marqueteiro é o mesmo. Quando a gente está falando desses vídeos agora do 7 de setembro, do PL, quem faz é Duda Lima, que é o mesmo marqueteiro de Ricardo Nunes. Por isso que essa vinculação vai ser premente. E Guilherme Boulos quer utilizar este canhão de popularidade que é Luiz Inácio Lula da Silva na capital paulista, e aí sempre vale nessa observação, né, Tainá? Na capital paulista, no estado não. Jair Bolsonaro é mais popular que Luiz Inácio Lula da Silva, vimos isso na campanha de 2022. Ele quer utilizar essa imagem para conseguir alavancar a sua candidatura. E aí a ideia que tem sido pensada no Palácio Planalto é de que aos finais de semana, Lula entra de cabeça. Durante a semana, 2 personagens, Rosângela Silva, a Janja, que pode desembarcar em São Paulo, e Fernando Haddad, o novo queridinho da Faria Lima, que tem ganhado popularidade em São Paulo. E só um adendo, apesar de reconhecer que Lula é um grande cabo eleitoral, a estratégia de Ricardo Nunes tem sido tentar vincular
Fernando Haddad a Guilherme Boulos. Por quê? Porque é uma avaliação... Haddad o prefeito, Haddad o não prefeito, o ministro da Fazenda. Exatamente, este é o ponto. Porque o que se quer linkar são os pontos fracos da gestão de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo para dizer, ó, o problema na saúde irá voltar, o problema na educação irá voltar. Então, é uma tentativa de vinculação dessas duas figuras. Clarice Oliveira está aí para conversar com a gente sobre esse assunto, porque ela entende de tudo a respeito da disputa à Prefeitura de São Paulo. Clarissa, vai colar para Ricardo Nunes tentar se distanciar de Jair Bolsonaro? O eleitor vai fazer essa distinção ou não? Olha, gente, na verdade, sim, historicamente, quando a gente observa assim, o desempenho de candidatos em disputas municipais, é claro que os padrinhos políticos têm peso, têm sua força, mas acaba importando muito o dia a dia da gestão, né? A proximidade com o eleitor, que a eleição municipal propicia, ela tem uma parte muito relevante aí no jogo eleitoral e em toda essa estratégia de campanha e de pré-campanha que é definida há muito tempo antes da ida às urnas, né? No caso de Ricardo Nunes, um dos principais desafios dele, agora mais do que o padrinho ou não padrinho, porque ele, como a Tainá bem falou, ele quer os votos do bolsonarismo, mas ele não quer ser vendido como um bolsonarista. Isso ele fala com todas as letras, é mais do que sabido nos bastidores. O mais importante do que isso é como ele vai se posicionar para o eleitor. E tudo, desde a formação da chapa até a sua bandeira de campanha, vai ser relevante para definir esse personagem. Quem é o novo prefeito de São Paulo, prefeito que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era direito e que agora, aos poucos, vai ganhando alguma visibilidade. Ainda não se sabe, tem discussão que fala que ele poderia ter como vice Marta Suplicy e agora corre uma história nos bastidores que tem gente no PL até falando, olha, a gente não precisa ficar uma coisa bolsonarista raiz, até um Kim Kataguiri poderia servir para essa posição. E uma turma ali nos bastidores ficou revoltadíssima com essa ideia, disse não tem nem pé nem cabeça, não é o perfil que a gente quer vender. Isso ainda não está claro, a gente ainda não sabe qual vai ser a imagem que ele vai vender e qual vai ser a sua bandeira. Não é só cuidar de ponte de viaduto e recapear, ele precisa de uma bandeira de campanha e isso que ainda não está claro.